E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. Já notaram a minha voz? Pois é, gente, vocês vão ter que aguentar o meu vídeo com essa voz fanha, porque o carnaval aconteceu, né? E eu sou um pouco fervida, já deveria ter diminuído um pouco esse ritmo, né? Mas eu acredito que os 30 são os novos 20, então eu curti carnaval assim, ao extremo. Fui pra Salvador, saí no pré-carnaval aqui em São Paulo, saí no pós-carnaval aqui em São Paulo. Então é isso, tô doente, como todo mundo, acredito eu. E a minha voz ainda tá assim, domingo pra cá, ela tá meio cagada. Mas será que eu tenho voz? Porque hoje a gente vai falar de coisas que estão acontecendo na comunidade literária. Na verdade, quero que esse vídeo nem seja verdadeiramente um vídeo de tretas. Eu gostaria que ele fosse um vídeo um pouco mais educativo, um pouco mais informativo, porque eu faço esse trabalho há muitos anos, esse ano vão completar 11 anos, e eu já circulei bastante nesse mercado, né? Eu conheço pessoas de editoras pequenas, de editoras grandes, de editoras tradicionais, de editoras não tradicionais, autores independentes, autores de editoras tradicionais, autores que eu acompanhei desde quando eles não eram autores e se tornaram autores. Eu já fui convidado por uma editora grande pra ser autor. Já conheci uma galera que trabalha em agência literária. Então assim, eu já tive muitos papos, muitas conversas há muitos anos sobre mercado, sobre preço, sobre, enfim, marketing, sobre o processo de publicação. A gente já falou aqui no canal várias vezes sobre isso. E eu sinto que às vezes eu repito um pouco uma parte de coisas que eu já falei antes. Mas é isso. Muita gente tá chegando por agora. Muita gente que me odeia vai assistir esse vídeo mesmo assim. Muita gente não assiste todos os conteúdos porque realmente é impossível, é normal. Mas eu acho que tem coisas interessantes pra gente falar aqui e que eu quero tentar trabalhar tudo isso e dar uma opinião também no final sobre a comunidade literária. Sobre o que eu venho observando, não só de agora, mas de muito tempo, mas que chegou num ponto pra mim que tá complicado. Bom, antes de a gente começar, por favor, se inscreva no canal, por favor, só clicar no inscrever-se aqui embaixo. Me siga nas redes sociais, eu tô em todas elas, principalmente postando nos stories, no Twitter, no meu Instagram pessoal também tô lá. Não deixe de apoiar o canal, as pessoas veem o vídeo com antecedência, tem sorteio, tem clube do livro, tem um monte de coisa, eu sempre conto várias fofoquinhas lá. E óbvio, não deixe de entrar no nosso canal do Telegram, aproveitar pra sempre comprar tudo o que você quiser no nosso link da Amazon, Mercado Livre ou Magalu, por favor, links aqui na descrição, e o nosso canal do Telegram a gente tá sempre compartilhando promoção. Bom, vamos lá, porque o papo é longo. Eu vou tentar que não seja, mas eu não consigo, né? Eu vou tentar, eu acho, conectar os dois assuntos exatamente porque eu quero fazer muito mais do que só sobre treta e a gente falar um pouco mais sobre vida real. Tem duas situações aí rolando pesadas, tanto no Twitter quanto no Threads, no TikTok também, que uma era mais antiguinha ali do final de 2025 e ela foi ressuscitada nesses últimos dias, que é uma treta envolvendo a editora Flive. Por uma questão, primeiro a treta inicial que começou a rolar lá no final de 2025 foi uma treta mais específica envolvendo uma antologia onde os autores pagavam pra fazer parte dessa antologia de contos e deu uma treta lá no meio do negócio. A galera não ficou satisfeita, a galera sentiu que gastou dinheiro e não teve o trabalho como queria que tivesse sido feito. E aí já começou a rolar ali uma situação que já eu explico melhor. Mas agora, recentemente, a nova treta envolve o contrato da editora Flive e o modelo de trabalho da editora e mais algumas pessoas que se sentiram lesadas e que estão postando no Twitter e no Thread sobre o assunto e virou uma grande discussão e também algumas pessoas questionando, falando sobre o tratamento que a editora dá, etc. E eu vi muita coisa sobre esse assunto. Vou falar sobre parte dele. Eu não vou entrar em detalhes sobre a pessoa do dono da editora, o Lucas, porque a gente é amigo e eu acho que cada pessoa tem direito a ter opinião sobre as outras que quiser ter, não é? Eu não tô aí sujeito à opinião de todo mundo. Então eu nem vou entrar nesse assunto, porque depois as pessoas vão falar que eu tô defendendo por causa de amizade, mas o que eu quero falar aqui é mais sobre explicar melhor o modelo de publicação nesse país. Porque eu sinto que muita gente que é autor não entendeu ainda, e principalmente quem não é autor, é leitor, tem vontade de ser autor ou não tem vontade, mas tá sempre circulando aí pela comunidade, ainda não entendeu muito bem. E pelo que tudo que eu li, eu senti que tem muita informação truncada aí. E a outra situação que tá acontecendo também foi um vídeo que eu vi no TikTok inicialmente, mas eu vi rodando no Twitter também, e que tá gerando um bafafá, um debate enorme, que é
é a criminalização, que é a grande discussão sobre os criadores literários. Mais especificamente, ali foi usada a palavra BookTok. Então, em geral, o tema do vídeo é: o BookTok não gera leitores e sim consumidores. E aí começou toda aquela discussão usada de Twitter, de threads, etc. sobre esse assunto. Nos comentários também do TikTok tem muita gente falando sobre esse assunto. E eu acho que tem pontos interessantes e pontos que eu discordo nesse vídeo como um todo, e que eu acho que vale a pena a gente falar de maneira geral, e principalmente eu prefiro falar sobre isso tudo, essas duas situações aqui no YouTube e não no TikTok e no Instagram, porque os assuntos nessas redes, eles são assim, ó. Eles acontecem e passam rapidamente. E nada fica registrado, nada é fácil de ser encontrado. Os vídeos somem no limbo, ninguém mais encontra. E eu sinto que aqui no YouTube, primeiro que a conversa é um pouco mais madura, e segundo que os vídeos eles permanecem ao longo do tempo sendo vistos e sendo encontrados. E muito mais fácil, inclusive, de no futuro você recomendar esse vídeo pra alguém, ou rever o vídeo se você achar melhor. Então eu acho que... É por isso que eu falo que eu sempre prefiro criar conteúdo pro YouTube. Porque eu sinto que é muito mais fácil da gente manter o assunto por mais tempo. Pra que a gente não fique, como eu sempre falo, na roda de assuntos repetitivos da comunidade literária, que é sempre a mesma coisa. A gente gira a roleta, aí a gente tem hora que fala do preço do livro, tem hora que a gente fala do criador de conteúdo que é irresponsável, da tendência literária e do dark romance, etc, etc. Eu até fiquei na dúvida de qual assunto começar, mas como eu acho que eles se interligam de certa forma, eu vou começar a falar então desse vídeo do TikTok aí que viralizou e fala sobre o BookTok não cria leitores e sim consumidores, para depois a gente conectar nessa parada da publicação, porque eu acho que tem uma coisa aí no geral. Eu até vou deixar o link desse vídeo para vocês verem aqui embaixo na íntegra, porque eu não vou ficar reproduzindo ele aqui, porque aparece a imagem de um monte de gente. Algumas ele tampou a cara, outras não, eu achei meio absurdo, mas enfim. E eu não tô me doendo com esse vídeo, já deixando bem claro aqui, inclusive a minha imagem não aparece, pelo que eu percebi, eu já vi esse vídeo umas 3 vezes, a minha imagem não aparece no vídeo, e eu não me vejo ali, eu não visto essa carapuça, eu não acho que eu sou um influenciador que incentiva só consumo e não leitores e etc, etc. Mas, basicamente, o resumo do vídeo fala sobre que o BookTok, ele não faz análise, que ele, na verdade, compartilha reações, e que todos os conteúdos são a mesma coisa. Todo mundo tem as mesmas reações, falam sobre esse casal vai te apaixonar, esse livro vai te fazer chorar, e não tem uma análise mais profunda sobre narrativa, sobre escrita, sobre o conteúdo do livro, e sim apenas o que a pessoa achou lendo o livro. E que isso não é análise, isso é marketing. E além disso, fala dessa massificação de sempre falar dos mesmos livros, sempre darem a mesma opinião, sempre as mesmas pessoas falando sobre os mesmos livros, e que no final das contas as pessoas não estão indicando livros, elas estão vendendo livros. E aí depois ele critica, fala que parece que as pessoas usam o mesmo roteiro e que as pessoas simplificam as histórias só pra viralizar. E aí ele fala que quando você escolhe temas pesados, você tá só querendo clique, etc. E que quando todo mundo chama tudo de obra-prima, nada é obra-prima, e de que o leitor iniciante acha que tá consumindo literatura e tá só seguindo hype. Eu acho que tem algumas coisas desse conteúdo que se conectam com o meu vídeo de tendências literárias lá de trás, ou pelo menos é o que as pessoas acham que é. Porque o que eu falei naquele vídeo não é isso aqui. O que eu falei naquele vídeo não é criticando hype, não é criticando tendência. É dizendo que existe uma massificação de mesmas temáticas, de mesmas histórias, por conta principalmente do mercado editorial, que demanda isso cada vez mais, e que as pessoas muitas vezes se fecham para o novo porque elas só seguem tendências. Em nenhum momento eu disse que a pessoa não pode seguir tendência, não pode se divertir, não pode se entreter. E é aí que eu acho que é um tema muito interessante pra se falar, que é uma parada que eu acho que um monte de gente entendeu quando eu fiz o meu primeiro vídeo, e não foi isso, de que literatura também é entretenimento. Então você fazer um vídeo falando sobre livro que te fez chorar, livro que te fez rir, livro que te emocionou, livro que você se apaixonou pelo casal, não deveria ser um grande problema, porque a literatura também é entretenimento. Desde Machado de Assis, Jane Austen, sei lá, Homero, literatura é entretenimento também, principalmente, na verdade, né? Eu nunca neguei isso, nunca deixei de falar isso, até porque é só assistir o meu canal e você vai saber que literatura pra mim também é entretenimento, como também é conhecimento. Mas a minha questão toda aqui é mais pra falar sobre criação de conteúdo e sobre influência, porque eu acho que o que muitas vezes acontece, por isso que eu falo que os assuntos são muito reciclados, é que a gente tá na internet e a nossa comunidade literária, ela é muito jovem. E ela é muito jovem por questões estatísticas, a gente vê, eu já falei disso aqui no canal, né? Quanto mais jovem, mais as pessoas leem. Quanto mais velho a gente fica,
identifica, menos a gente lê, por falta de tempo, porque o nosso cérebro já não processa mais do mesmo jeito, porque a gente tem outras prioridades, etc, etc. Isso é uma pena, mas é a realidade. Então, a comunidade literária, principalmente na internet, a internet como um todo, mas especialmente a comunidade literária, é uma comunidade muito jovem. E o jovem, ele tá chegando na internet por agora, ele tá chegando na discussão e na conversa agora. E que bom, ótimo, isso não é um problema, não é uma crítica ao jovem. Por favor, venham, que bom que vocês estão vindo e estão chegando. Mas a gente, quando é jovem, a gente tem uma mania de enxergar o mundo de uma maneira muito utópica. E eu sou muito pessimista, mas na verdade eu tento ser pé no chão e ser pé no chão aqui no canal. Então eu vou tentar trazer o assunto pro lado mais prático da coisa. Vão dizer que eu tô me fazendo de dono da verdade, etc, etc, mas eu estou tentando colocar um pouco da minha experiência aqui para que ela sirva de alguma coisa. Porque a internet democratizou tanto a discussão sobre qualquer coisa, que a qualidade da informação discutida se perdeu e muito. E hoje todo mundo quer dar os seus 2 centavos de opinião, independente de qualquer conhecimento, de qualquer experiência. E eu não estou sendo academicista aqui, eu só tô falando o que deveria ser óbvio. Até porque eu nem sou acadêmico, né? Literário. Eu sou acadêmico de outra coisa. Mas o ponto é, a gente não vive na utopia, a gente vive, infelizmente, cada vez mais na distopia. A distopia já é real. O mundo que a gente vive, a gente tem que sempre prezar pelo melhor, querer o melhor, buscar o melhor, acreditar no melhor. Mas a verdade é que eu não acredito que o mundo vai melhorar. Isso é a minha opinião pessoal. E se a gente não aprender a jogar o jogo que é jogado no mundo, a gente vai ficar pra trás. E eu não tô falando de meritocracia, e eu obviamente estou levando em consideração todas as questões estruturais que afetam poder de compra, acesso e etc. Eu estou sim falando de raça, eu tô sim falando de gênero, eu tô sim falando de orientação sexual, tô sim falando de questões geográficas, eu estou sim levando tudo isso em consideração. Mas a gente não pode esquecer que a gente vive dentro do capitalismo e que, infelizmente, se a gente não jogar esse jogo, a gente vai ser engolido por ele. Dito isso, literatura, eu vi um negócio muito importante, na verdade, sobre a questão da Flive, mas eu vi uma pessoa falando isso muito interessante na Threads, que é: escrever é arte, publicar é negócio. Então o livro, ele é um produto. Quando você vai pra internet indicar um produto porque você amou aquele livro, porque você amou aquela história, porque ela te comoveu, porque ela mudou alguma coisa pra você, porque você achou a escrita muito boa, a narrativa muito boa, a construção, os personagens, independente de como você analise e do que você fale numa plataforma, sendo você um criador de 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão, sendo você não sendo um criador, você tendo só o seu perfil do Instagram, seu perfil do Twitter em que você fala a aleatoriedade da sua vida, você está vendendo um produto. Querendo ou não, você está. Quando você fala assim: amigas, eu comprei esse vichy aqui, que eu nem sei o que é que eu ganhei isso aqui, anti-oleosidade, sem cor, toque seco, maravilhoso. Você tá vendendo. A profissão do vendedor, ela é mais velha do que a roda. Porque desde quando as pessoas precisaram trocar coisas por outras, fazer escambo, já existe a profissão do vendedor. E com isso veio o marketing. Porque existem as estratégias de venda, existem os gatilhos e etc. As coisas que fazem sentido para aquele produto naquela época, etc, etc. Além disso tudo, além de todo o fato de que criar conteúdo, querendo você ou não, também é vender alguma coisa. Porque mesmo que você faça um conteúdo sobre comportamento, um conteúdo sobre psicologia, um conteúdo sobre, sei lá, tretas da internet, você de alguma forma tá monetizando. Não se faça, tá? Porque ou seu TikTok, seu YouTube te dá monetização, ou você é visto e é chamado pra publicidade. Sabe a Isabela? Eu adoro a Isabela. A Isabela, ela fala sobre coisas da vida, sobre machismo, sobre transfobia, sobre questão relacionada à violência com a criança, com a educação de criança, etc. Isabela é agenciada, a Isabela faz publi, a Isabela tem milhões de seguidores. Então, assim, todo o conteúdo que a gente cria pra internet, onde a gente dá opinião, mostra alguma coisa, é algo que se torna rentável. E tá tudo bem, porque quem trabalha de graça é relógio. E mesmo assim, nem tanto, né? Porque tem que botar uma pilha ali pra ele funcionar. Então, acho que não tem mais relógio que funciona, sei lá, a não ser que seja energia solar, mas enfim. Além dessa questão sobre produto, sobre venda, existe também o fato de que as plataformas, as redes sociais, deram espaço para que qualquer pessoa fale e faça o que quiser. E isso se chama democracia, né? A liberdade de expressão é a liberdade de expressão, a não ser quando ela fere o direito de outras pessoas. Mas é lógico que a gente precisa sim demandar, e esse é o ponto
ponto em que eu acredito nesse vídeo de alguma forma, e eu concordo com ele parcialmente, a gente precisa também esperar e demandar do criador de conteúdo senso crítico, informação, qualidade de conteúdo. Porém, eu também gosto de futilidade. Eu gosto de ver besteira. Eu, por exemplo, gosto de ver vídeo de carro que eu nunca vou poder comprar, a não sei que eu ganhe na Mega Sena. Porque eu sei que com o meu trabalho eu nunca vou ter 500 mil, 1 milhão pra dar num carro. Não vou ter. Assim como eu gosto de ver pessoas fazendo viagens de primeira classe, viagens em hotéis luxuosíssimos. Isso é uma coisa que eu gosto dessa futilidade. Eu gosto. Mas em algumas outras futilidades me fazem mal. Por exemplo, essa parada do mundo gay, que tem essa demanda de corpo, etc, etc. Às vezes me faz mal, sim, tá nos meus stories, vendo todos os viados que eu sigo padrões, postando a sua série de CrossFit completa. Não me interessa a sua série de CrossFit completa, entendeu? Todo dia eu já sei, já decorei o seu corpo, eu já decorei a sua série, eu já sei onde você tem pinta, onde você tem cicatriz, onde você tem pelo. Eu já decorei. Já começou a me dar dismorfia, entendeu? Então o que eu faço? Silencio, pulo rápido, entendeu? Paro de ver. Então a gente também, primeiro a gente como consumidor, a gente precisa aprender a se responsabilizar também pelo que a gente consome. Não só de produto, mas de serviço e de conteúdo também. Além disso, a rede social é uma rede social aberta para todos. Qualquer pessoa pode entrar ali e criar o conteúdo que quiser. E vai ter, logicamente, uma enxurrada de pessoas jovens, ou até de pessoas não jovens, que querem mostrar os seus produtinhos, as suas comprinhas, as suas roupinhas, as suas maquiagens, as suas coisas. E, de novo, cabe a nós, consumidores, termos senso crítico. Esse influenciador me acrescenta alguma coisa? Sim ou não? Não. Beleza, não me acrescenta nada. Mas ele me faz mal? Sim ou não? Sim. Então, bloque, não vê, não assiste. Então a gente precisa saber realmente fazer o crivo dos nossos criadores de conteúdo. É lógico. Mas ao mesmo tempo, gente, a gente também não pode esperar que todo criador de conteúdo tenha todo esse conteúdo pra oferecer. Às vezes as pessoas querem ligar a câmera e falar, e elas não têm muito o que falar. Elas têm o produto daqui e dali, mas elas têm direito de fazer o conteúdo, não tem? Realmente a gente precisa desenvolver senso crítico. E é o que eu tento fazer no meu conteúdo, mas eu gosto de mostrar besteira, eu gosto de mostrar compra, eu gosto de mostrar recebido, mas eu gosto de falar dos livros com profundidade, eu gosto de trazer essas discussões pra cá, eu gosto da gente falar sobre mercado, da gente falar sobre venda, eu gosto de fazer as minhas lives de venda, eu gosto de comentar os livros, se o preço do livro tá caro, tá barato, se vale a pena, se não tá valendo. Eu faço conteúdo que eu gosto de assistir. Mas se você não gosta, me acha fútil, me acha vazio, me acha isso ou aquilo, tá tudo bem, você não precisa assistir o conteúdo. Mas eu acho que também a gente precisa parar de cercear o direito das pessoas de fazer algo que não é danoso à sociedade. Ela não tá cometendo um crime. Se 250 mil pessoas fizerem um vídeo falando que adoraram Quarta Asa, tudo bem. E eu sempre fico muito chateado quando a gente fala sobre essa questão no mercado literário, porque o mercado literário não tá nadando no dinheiro, entendeu? E eu não vejo essas mesmas discussões em outros nichos. Porque, por exemplo, quando você pensa em nicho de maquiagem, cara, nicho de maquiagem basicamente é mostrar produto. É mostrar produto. Produto funcionando. Você vai, obviamente, não necessariamente só mostrar o produto, você pode fazer um tutorial de maquiagem, mas hoje em dia a galera nem quer mais tutorial, a galera quer ver produto. Mas mesmo no tutorial de maquiagem, você vai mostrar o produto. Você vai passar, esse batom é da marca tal, da cor tal, essa base é da marca tal, da cor tal. Então, assim, por que a problematização acontece tanto em cima da literatura? Por que quando a Bruna Marquezine, que é super querida, amada, maravilhosa, veste um monte de marca caríssima, tá na marca, tá no vestido da Chanel, tá no Instagram dela com a roupa da Valentino, tá não sei o que com looks que ninguém tem como pagar, que ninguém tem como comprar, não tem um monte de gente problematizando a Bruna Marquezine. Eu nem acho que tem que problematizar a Bruna Marquezine, tá? Mas assim, por que vender livros se tornou um grande problema? Eu quero saber qual que é a estatística, quero que o IBGE me diga, me mostre a estatística que diga quantos brasileiros, qual é o percentual do povo brasileiro que perdeu tudo, que se endividou, que teve que pegar empréstimo, que perdeu bens, porque comprou muito livro. Eu quero saber essa estatística, porque está se criando um problema que não é real. Eu acho sim, de novo, volto a dizer, eu acho sim que a gente precisa ir além da tendência literária. Essa era a minha opinião inicial. Mas isso não significa que você deva parar de ler, parar de comprar livro. Até porque no mercado brasileiro, quem quer ler o livro vai ler pagando ou não. Ou não é verdade? Fazendo a cara da Cardi B.
Então, assim, a gente não tá falando de tigrinho, sabe? O criador literário, ele tem muito mais noção do que divulga, do que faz de publicidade, do que trabalha, sabe? A gente trabalha com marcas muito mais sérias, com marcas muito mais respeitadas. Eu falo por mim, eu deixo de trabalhar com muita marca, com muita coisa, porque eu não acredito, porque eu não quero, porque eu não acho legal. Então, assim, eu acho, de novo, eu fico muito irritado com a vilanização do criador de conteúdo constante. O jovem que tá com 16, 15, 17, 18 anos falando só de quarta asa, falando só de romance, não é o problema. Ele é a solução dos nossos problemas. O problema, como eu já falei, é se você vai crescendo, evoluindo e não vai ampliando os seus gostos e a sua visão. Agora, antes rapidamente da gente falar sobre o negócio da editora lá, que tá dando treta, e falar mais sobre como que funciona o mercado editorial, essa parte mais publicação e etc. Porque gera muita dúvida e tem gerado muito zoom e muita informação truncada aí. E como a gente tá falando de consumo, mais de inteligência na hora de consumir, de ser esperta na hora de consumir, vocês repararam que eu estou usando uma camiseta da Insider que eu nunca usei antes, né? Ela é uma tech t-shirt como outra qualquer, mas essa era uma cor nova que eu comprei na pré-venda, tá? E eu comprei, eu não pedi, eu comprei na pré-venda, porque quando eu vi, eu tava comprando umas outras coisas com o voucher que eles me deram, e aí, meu filho, o voucher acabou e eu quis essa camiseta, eu falei, vou comprar porque eu adorei a cor. Ela chama Walnut Brown. Vou pedir pro Rodolfo deixar escrito aqui na tela pra vocês lerem direitinho, que o nome é inglês e vocês não vão achar. E só essa semana, eles estão com uma promoção de um kit que você compra 3 e elas saem por até R$109 a peça. Pode até ser um pouco menos, dependendo da cor e do tamanho, mas 109 é o valor máximo da peça. Mas é exclusivamente até sábado, então tem que aproveitar agora. E essa promoção é uma promoção para novos clientes, então você pode testar. E nesse kit com 3 peças, você não precisa escolher da mesma cor ou do mesmo tamanho, tá? Eu sempre falo isso, pega e compra, não só se você não quiser só pra você, se você quiser, você vai usar. Mas se você quiser experimentar para amigas, para amigos, etc, você pode, pai, irmão, você pode comprar de tamanhos diferentes. Então você pode comprar pra você no M, pra outra pessoa no P, e tudo bem, no kit com 3 entra na promoção. E além do tamanho, você também escolhe cada cor que você quiser. São 3 tech t-shirts customizadas com a cor e com o tamanho que você quiser. O cupom é livraria e para outras peças ele continua funcionando 20% de desconto para novos clientes, para outras peças além desse kit da tech t-shirt, ou 10% para quem já é cliente da Insider, tá? Entra pelo meu link que vai estar aqui embaixo na descrição, aí ele já vai funcionar o meu cupom automaticamente, você não vai precisar ficar procurando, já vai estar lá dizendo, com o cupom livraria o valor fica tal. E não esqueça, né, tech t-shirt maravilhosa, desamassa com o calor do próprio corpo, não desbota, seca super rápido, é ótima para usar na academia ou para usar no dia a dia, então não esqueça de aproveitar e comprar com o meu link, inclusive, para mostrar para eles que o Livraria em Casa converte. Bom, vamos falar de mais de consumo, então? Vamos falar mais de produto, que a gente tá falando só de produto aqui, de vendas e etc, porque, né, a gente trabalha por uma razão. A gente trabalha vendendo o nosso tempo, né, o nosso esforço, e a gente compra coisas com o nosso trabalho. Enfim. Bom, vamos falar então dessa questão da publicação aí da Flávia, etc. Só rapidamente fazendo esse lembrete dessa treta que aconteceu no final ali de 2025, que foi sobre a questão da antologia. Acho que foram 8, 9 autores participaram de uma antologia que era paga. E aí já vai se conectar rapidamente com o que eu vou falar desse modelo de negócio da Flávia e de várias outras editoras, né? Porque eu acho que é importante a galera saber. Cada pessoa pagava, se eu não me engano, R$1.500, e eles iam fazer não só uma antologia, mas uma antologia mentorada. Então era quase como se fosse um curso de escrita que você publicaria um conto, você escreveria esse conto com a ajuda de um mentor e esse conto sairia nesse livro, com outros contos de outros autores. Teria uma capa bonitinha, com seu nome, todo mundo, e eles venderiam no site deles, etc., aquele modelo. Só que algumas pessoas reclamaram que, e aí foi a treta da época, de que o mentor específico não foi um mentor muito presente, que eles tiveram muito pouco tempo para escrever o livro, que eles tiveram pouquíssima revisão desse mentor. Então essa parte da mentoria, de aprender, de desenvolver o trabalho, não foi efetivamente entregue. E além disso, teve um problema também de capa. Eu vi uma autora que o livro saiu com a capa com o nome dela escrito de forma errada, com a grafia errada. E não só na primeira tiragem, mas se eu não me engano, na segunda tiragem também saiu com a grafia errada. Eu me lembro bem que o Lucas veio, se posicionou, colocou, disse que realmente houve um problema relacionado ao mentor e etc. Explicou melhor um pouco desse modelo e eu lembro que essa situação acabou por aí, né? Ele explicou, reconheceu os problemas, reconheceu o erro, etc. E parece que a questão foi corrigida a capa, etc. Mas isso aconteceu ali naquele momento. Aí temos uma segunda questão, que é a questão mais recente agora, que é relacionada ao contrato
mercado. E aí é por isso que eu gostaria de falar um pouco mais sobre o mercado. Deixando muito claro, né, como eu já falei antes, eu conheço o Lucas é meu amigo real. Eu fiz, eu acho que uma publicidade só pra Flive na minha vida toda. Eu acho que foi uma publicidade durante a Black Friday. Eu não sei se eu fiz alguma publicidade de Bienal, eu não lembro, mas publicidade numa live eu fiz uma vez só. Nunca fiz nenhuma divulgação de nenhum livro da Flive e nunca li nenhum livro da Flive, até hoje, inclusive. Você vê que a minha amizade com o Lucas não tem nada a ver com trabalho, inclusive, né? E é por isso que eu não quero entrar aqui no caráter do Lucas, porque tem um monte de gente comentando se o Lucas é grosso ou não é, etc. O Lucas, além de dono da editora, ele também é criador de conteúdo, também trabalha com isso, ele tem perfil, né, Lucas 2 vezes, em todas as redes sociais, etc. Ele geralmente fala muito sobre mercado editorial. Eu não vejo ele dando opinião sobre livro, mas ele fala muito sobre mercado editorial. Pelo que eu entendi, essa treta começou em novembro, na verdade, mas ela foi ressuscitada esses últimos dias aí, porque uma arroba fada entre linhas, ela fez um post que ela já apagou, que eu não sei o que dizia nesse post, mas a thread dela foi no Threads, isso, continua lá. E aí, nessa thread que continua lá, ela printou e postou um e-mail, que eu já acho que não deveria ser postado, porque até onde eu sei essas coisas são confidenciais. Ela postou o e-mail de recusa, entre muitas aspas, do trabalho, do livro dela que ela submeteu, do original que ela submeteu. E na verdade, eu vou ler pra vocês exatamente como é o e-mail, já que o e-mail tá na rede, vamos ler a história toda. Oi, Carol, tudo certinho? É um prazer te ter aqui na Flive. Seguinte, fizemos a análise do original e da tua ficha e queria conversar contigo rapidinho. Só fazer um adendo sobre esse negócio de tua, tu, teu, porque vai ter muito isso nesse e-mail e eu vi gente reclamando disso. Eu não sei se quem escreveu, aparentemente não, porque quem assinou foi Marina, mas o Lucas, ele é gaúcho. Acho que o Lucas é gaúcho. Ele mora em São Paulo, mora em Campinas agora, mas eu acho que ele é gaúcho. E eu não sei se a Marina é também. Então tem muito teu, tu aqui, que acaba soando um pouco informal, que eu acho que também é uma editora mais informal, né? A gente precisa lembrar que a Flive não é a Companhia das Letras ainda. Quem sabe um dia eles se tornem, tomara. Aí, vamos lá. Seguinte, fizemos a análise do original e da tua ficha e queria conversar contigo rapidinho. Fico muito feliz que tenha vindo a Flive em busca de uma oportunidade de publicação. Podemos desenvolver teu público e te profissionalizar como autora, certamente. Porém, na análise do original, me saltaram algumas questões que acho relevante citar. Gosto do que tu nos apresenta. É uma narrativa interessante e que consegue conquistar um nicho de leitores bem estabelecidos aqui na Flive. Então tenho certeza que tu vai conseguir um espaço para desenvolvimento tanto de público quanto de qualidade textual. No entanto, sinto que a narrativa está ainda um pouco crua, assim como a escrita que parece não ter um ritmo bem estabelecido, e a estrutura das frases poderia ser mais fluida. A ideia central da história é boa e queremos te ver aqui. Aí ela cortou uma parte, eu acho, do texto, mas enfim, continuando. Nesse caso, seria essencial tu fazer um investimento numa edição de texto. A editora de texto vai trabalhar o livro contigo, vendo os pontos em que tu pode melhorar, desenvolver mais teu personagem e o conflito para que toda a experiência de leitura seja muito mais imersiva para teu leitor. Para a tua obra, o investimento seria custo de R$700. Podemos fazer aí até 2 vezes no Pix, cartão ou boleto. Aí tem uma informação técnica ali de que esse orçamento tem validade de 15 dias, a partir da aprovação e pagamento, esse e-mail tem validade com um contrato, lá. Seguindo com esse serviço de edição de texto, após concluído, podemos reavaliar a obra, pensando em seguirmos com a publicação pelo nosso selo oficial e gratuito. Vou ficar no teu aguardo para darmos andamento à conversa. Grande abraço, Marina. E aí, ela respondeu assim: Oi, Marina, agradeço o retorno e os comentários sobre a minha obra. No entanto, entendo que uma análise editorial real deveria vir acompanhada de observações mais específicas e técnicas sobre a narrativa, o que infelizmente não encontrei no parecer enviado. A proposta de revisão paga, seguida de uma reavaliação sem garantia de publicação, me parece mais alinhada a um modelo de prestação de serviço do que a uma curadoria literária de fato. Respeito o trabalho da Flive, mas no momento estou buscando caminhos que valorizem minha história com base no mérito dela e não em um pagamento inicial para ser reavaliada. Desejo sucesso nos projetos da casa. Atenciosamente, Caroline Oliveira. E aí a Marina responde falando assim: Boa tarde, Carol, tudo bem? Nossa avaliação é feita pela análise da ficha e leitura dinâmica do texto. Infelizmente, pela demanda que temos, não conseguimos ler a obra completa dos autores que chegam até nós. Essa avaliação que talvez tu esteja procurando não é feita por nenhuma editora, mas é feita por agências. Tu pode buscar essas agências e elas nos darão a segurança sobre o texto, mas as vagas costumam ser bem limitadas. Na maioria das vezes, os autores buscam serviços de preparação de texto, revisão crítica, leitura crítica, etc., antes de enviar para as editoras fazerem a publicação. Essa é uma forma de receber um feedback detalhado sobre o texto. Desejamos toda sorte na tua trajetória. Abraços. Bom, daqui a pouco eu vou ler mais algumas outras coisas, mas vamos lá para explicar para as pessoas como é que funciona esse modelo, tá? E daqui a pouco eu falo sobre o modelo Flive. O modelo mais genérico, como funciona. Quando ela fala sobre ela queria uma análise mais detalhada do livro, mas a pessoa da editora fala que fez uma análise da ficha e fez uma leitura dinâmica do livro. E que, por isso, ela trouxe esses pontos, etc., e fez essa proposta de uma edição do texto pelo custo específico. Esse e-mail é de novembro. Eu lembro, e eu acho que estou correto, porque eu fui
fui rastrear ali o site da Flive, que anteriormente a Flive fazia 3 tipos de publicação. Essa prestação de serviço bem específica, que é edição, revisão, copydesk, diagramação, capa, etc. E que você pagava à parte o que você quisesse, como uma gráfica faz, uma prestação de serviço como uma gráfica. Como que funciona o mercado editorial tradicional? E aí, quando eu falo mercado editorial tradicional, a gente tá falando de Companhia das Letras, de Intrínseca, de Record, de Astral, de Darkside, enfim. As editoras só vão ler na íntegra manuscritos de autores que elas já conhecem, ou provavelmente de pessoas que elas convidaram. Criador de conteúdo, celebridade, qualquer pessoa que eles identificarem como uma pessoa que já tem um público prévio, ele vai ler o teu manuscrito completo e vai te dar várias anotações e apontamentos e etc. Raramente, a não ser que talvez você seja o Stephen King, eles vão pegar teu manuscrito e vão imprimir. Não funciona bem assim. A grandíssima maioria da galera que trabalha em editora tradicional tem agente. E o agente faz esse trabalho de revisão de texto, de meter a mão no texto mesmo. Como é que funciona geralmente? Você submete o seu manuscrito para um agente. Por exemplo, uma agência muito famosa é a Increase, que trabalha com uma porrada de autor jovem. A Reef, que é muito famosa também, que eu já falei aqui no canal em outros momentos. E várias outras agências. Ela recebe o seu manuscrito e ela também faz um trabalho de análise dinâmica ali. Porque ela também não consegue ler 100, 200, 300 originais inteiros do começo ao fim. Ou ela vai te pedir, por exemplo, um book proposal, que é um resumão, uma proposta do seu livro, um resumo do que vai acontecer em cada capítulo, etc, etc. E aí ela vai ver se você tem potencial. Ou talvez ela vai te pedir um primeiro capítulo, ou alguns capítulos, ou o seu livro inteiro. Algumas vezes ela não vai te pedir o seu livro inteiro, ela vai te pedir só um primeiro, segundo capítulo e vai ver se você tem potencial. Porque essa galera que trabalha no mercado há muito tempo, eu ia falar por mim, mas assim, nem vou falar por mim. A galera que trabalha no mercado há muito tempo tem um olho muito treinado pra saber se você tem potencial. Porque, gente, muita gente precisa baixar a bolinha, tá? Você não é o Shakespeare, você não é o Stephen King, você não é o Tolkien, você não vem pronto. Ainda mais se você é um autor que tá começando agora, que tem um livro, que tem 2 livros. Você não é essa Coca-Cola toda. A gente precisa se dar a devida desimportância, já começar daí. E pode ser que aquela pessoa específica não goste do seu trabalho, mas outra goste. Vários livros incríveis passaram na mão de um monte de editora até uma publicar e explodir. Assim como acontece com música, com filme, etc, etc. Mas acontece que essa agência geralmente faz uma primeira análise e fala: esse cara tem potencial, vamos agenciá-lo. Beleza. O agente não cobra nada do autor. O agente ganha quando o autor ganha. Geralmente 20%, mas pode variar. Então o autor ganhou o seu valor, que o seu direito autoral lá com a editora tradicional também gira em torno de 10, 15, já ouvi falar de 9, já ouvi falar de mais do que 15. Vai depender da negociação, vai depender de quem você é, vai depender do sucesso profissional que você tem, um monte de coisa. De novo, precisamos botar o pé na realidade e viver a realidade. Todo mundo aí tem sonhos, muitos sonhos e poucas vagas, poucas oportunidades de ocupar esses sonhos. Muita gente tem sonho de fazer novela na Globo, mas só existe uma quantidade específica de pessoas que vão conseguir. Assim como muita gente tem sonho de ser CEO de uma grande empresa, mas infelizmente só algumas pessoas que vão conseguir. Eu não tô nem falando de meritocracia aqui, eu tô falando de quantidade de oportunidades, né? Não é todo mundo que vai conseguir realizar os seus sonhos, né? Porque tem quantidades limitadas de vagas. O agente escolhe essa pessoa e ele vai trabalhar esse texto. Vai canetar o teu texto, vai mudar um monte de coisa, vai pedir pra mudar um monte de coisa. Você pode dizer não e o agente pode dizer, então, beijo, procure outro agente. Ou você pode mudar e é isso. Livro é escrito a 25 mãos, não a só 2, né? Nenhum livro. Aí o agente fez esse monte de alteração, esse monte de coisa e inclusive investiu em revisão, edição, copydesk, uma porrada de coisa. Mandou teu livro pra editora. Falou: editora, eu tenho aqui, você tá procurando uma fantasia, um romance, um thriller? Eu tenho aqui um autor que tá com um texto redondinho, maravilhoso, ótimo, e eu acho que vai ser legal. E aí entra também, não podemos esquecer a realidade do mundo, de que saber trabalhar público na rede social muitas vezes é fundamental. Mas alguns autores conseguem, né? Por exemplo, Stênio Gardel conseguiu entrar na Companhia das Letras sem ter um perfil grande. E aí houve um investimento. Mas eu já falei isso várias vezes aqui no canal, isso é a minoria da minoria. Aí a editora vai pegar aquele manuscrito, que ela também não vai
confiar de olhos fechados só porque a agência tal falou. E ela também vai dar uma analisada. Alguns autores ela vai ler na íntegra, porque ela já sabe, tem interesse. Outros ela também vai fazer uma leitura ali mais dinâmica e vai ver se tem potencial. E aí ela vai continuar até o final e falar, realmente esse livro tá bom. Só que mesmo assim, provavelmente a editora também vai pedir mais mudança, gente. A editora vai mudar coisa, vai mexer coisa, vai propor coisa, vai pra frente, vai pra trás. E essa hora o agente, além de fazer esse trabalho que ele já fez, dessa revisão do texto junto com o autor, ele vai fazer também a parte de negociação contratual, que é o agente também faz essa parte, né? E tem agentes que fazem o trabalho completo da parte do texto e da negociação contratual. E aí o livro é tradicionalmente publicado, o autor não pagou R$1, ele ganha um percentual que é até baixo, 10% do preço de capa definido em contrato, geralmente 10%, e ele ainda divide esses 10% com o agente. O que a editora dá pra ele em troca? Distribuição, marketing, né? Distribuição, ou seja, vai estar nas livrarias do Brasil, vai estar nas lojas online, vai ter divulgação ali, né? Ele vai mandar pra influenciador, vai mandar pra outras pessoas que são, né, influenciadoras, mesmo que elas não sejam criadoras de conteúdo literário, vai mandar pra imprensa, vai colocar em newsletter, vai postar no Instagram dela, vai às vezes investir em tráfego pago, né, nas redes sociais pra aparecer uma propaganda daquele teu livro. Dependendo do livro, provavelmente de autor nacional iniciante, não. Livro grande, famoso, etc. Vira Buzzdoor, né, atrás do ônibus aquele negócio, vira alguma outra coisa na mesa da livraria assim que você entra, você vê logo na frente aquele livro ali. Enfim, existem diversas coisas. Mas já adianto a vocês que têm sonho de trabalhar com editora tradicional. Eu conheço uma penca de autor que trabalha com editor tradicional que reclama. E principalmente do marketing. Às vezes reclama da distribuição. Eu fui na livraria tal, não tem meu livro. Fui na livraria não sei onde, não tem meu livro. Fui não sei o que, meu livro estava esgotado. A tiragem tá demorando pra sair. Fui na Bienal, o livro esgotou e não tinha tiragem nova. Não divulgam meu livro, não falam do meu livro no Instagram. Gente, ó, o que mais tem? É isso. E aí, tem editora que você vai lá, reclama pra editora, a editora fala, teu livro não vendeu. Na hora ali da pré-venda e do lançamento, a gente vai gastar dinheiro com outras coisas, porque dinheiro é finito e as editoras não estão nadando no dinheiro. Então, elas têm que trabalhar outros títulos. Tem várias editoras que publicam, gente, essas editoras grandes, publicam tipo assim 30, 40 títulos por mês. É mais do que um por dia. Então não dá. É igual quando você reclama da Netflix que a tua série foi cancelada. A Netflix só cancela a série? Lógico, a Netflix posta todo dia uma caralhada de série nova. Não tem nem como eles divulgarem tudo que eles anunciam, tudo que eles postam. E não tem nem como o público acompanhar. Então só realmente poucos produtos que vão conseguir quebrar o ciclo, aparecer em rede social, aparecer no zoom, no boca a boca e vão conseguir renovar pra segunda temporada. Isso não acontece só no mundo do livro, isso acontece em qualquer lugar. Qualquer lugar. Nenhum time de marketing tem grana para investir em todos os produtos da cartela de uma marca, a não ser que a tua marca tenha 2, 3 produtos. Por isso que muitas vezes é bom trabalhar com editoras pequenas. O problema das editoras pequenas, que eu já falei aqui antes, é que muitas vezes o preço do livro é caro, porque as edições são menores, né? As impressões são menores e acaba que o produto fica mais caro. Eu acho que é, por exemplo, o caso da Todavia. Embora seja uma editora muito famosa, os livros deles são tudo 70 e poucos reais. E imagino eu que eles fazem tiragens pequenas porque eles publicam autores que não têm muita fama no grande público. Às vezes eles são autores fodas, com certeza são. A curadoria é incrível, eu nunca li um livro da Todavia ruim. Mas isso não significa que vai vender, né? Porque só ter talento não significa que vai vender. E isso, de novo, para qualquer coisa, não é exclusivo do meio literário. Mas como que funciona? A maior parte dos autores que não entram nas editoras tradicionais porque não conseguem preencher essas pequenas vagas de algumas centenas, milhares de livros que são publicados no ano nacionais, né? Porque a gente tem que lembrar que os internacionais ainda são maioria. Ou eles se autopublicam como Kindle Unlimited, e aí tem toda uma reclamação também de valor, que eu nem entendo muito bem direito quanto que ganha, quantos centavos por página lida. Tem toda uma treta ali, mas é uma das formas mais fáceis e baratas de você se autopublicar, é ir pro Kindle Unlimited. Existem algumas outras plataformas que a galera tá falando também sobre, mas o Kindle Unlimited ainda é a principal de todas, mas é só e-book. E aí existem prestadores de serviço. E a Flive, ela fica no meio desses dois mundos. Existe essa prestação de serviço, que é como eu falei que a Flive ofereceu pra essa menina, e que eu acho que eles tiraram isso do ar. Eu já tinha conversado com o Lucas no momento, eu acho que ele tirou do ar mesmo, porque eu até achei a página, mas eu não achei a página
página diretamente do site da editora. Eu achei a página catando pelo Google, então eu acho que eles tiraram como uma opção. Se eu estiver enganado, o Lucas pode corrigir aqui nos comentários desse vídeo, que com certeza ele vai assistir. Mas existem essas gráficas que oferecem esse trabalho, né? Que você pode pagar pra gráfica, pra pagar pra um prestador de serviço, ou você pode pagar pra uma pessoa física. Você pode pagar pra uma pessoa revisar o teu texto, pra uma pessoa editar o teu texto, pra uma pessoa fazer um copy desk, pra uma pessoa fazer várias coisas. Inclusive, recomendo a todos que joguem no Google quais são as etapas. Eu vou deixar um link do site do Vilto Reis, que é um editor da Flive, inclusive, ele se tornou editor da Flive recentemente, mas ele é um cara que trabalha com isso há muito tempo, e ele explica muito bem a diferença entre o que é copy desk, o que é edição, o que é revisão final, tudo isso para as pessoas entenderem exatamente o que cada etapa faz, e são trabalhosas, e é por isso que o texto ele muda muito desde a hora que você termina de escrever até a hora que ele é publicado. Mas existem essa forma de você pagando ou um prestador de serviço que vai fazer isso tudo para você, ou pagar vários prestadores de serviço, por exemplo, pagar um capista, pagar um diagramador. Você pode pagar separado ou pagar diretamente para uma empresa fazer isso tudo para você e publicar o seu livro. Aí tem custos diferenciados. Às vezes você chega e fala, imprime 100 aí. Aí a empresa imprime 100, te manda 100 para sua casa e você que se vire para vender. Vai vender no seu Instagram, vai vender no seu Twitter, vai fazer o seu próprio site, vai vender no Mercado Livre, você que sabe. Aí você vai fazer essa logística. Existem outras marcas que não, que elas fazem a logística para você também. Mas não tem garantia de qualidade de texto, não tem curadoria literária. Não quer dizer que porque tem o selo daquela marca no teu livro, significa que aquele livro é bom. Só que significa que aquela marca imprimiu o seu livro. Muitas vezes as pessoas ficam muito emocionadas porque assinaram um contrato de uma publicação, mas isso não significa muita coisa. Tem até um nome técnico que é Vanity Press, que você financia tudo, você paga, tipo uma gráfica, você paga tudo, e não existe uma curadoria literária, como uma editora tradicional faz. A editora tradicional faz uma curadoria, ela publica o que ela acha bom. E aí existe esse modelo híbrido, que é o modelo da Flive, que hoje, pelo que tá escrito no site, vocês podem entrar lá no site e ver, tem dois modelos diferentes, que é o modelo onde você submete o seu original, eles vão fazer uma análise do seu original, vão analisar e vão ver se faz sentido, se eles gostam daquele texto. Mas é isso, tem uma curadoria, e isso significa que também vai ter um trabalho em cima do teu texto. Eles vão olhar o seu texto e eles vão fazer várias alterações. Vai existir um trabalho de melhorar o seu texto mesmo. Eles vão investir em revisão, em edição, em um monte de coisa. E além disso, eles também vão trabalhar a parte de construção de comunidade. Eles vão fazer treinamento de marketing. Isso tudo tá no site, tá? Isso não é publi. Não falei com o Lucas, ele nem sabe que eu tô gravando esse vídeo. Eu tô falando que tá escrito no site da Flive. Só para as pessoas entenderem o modelo de negócio. Só que tem um custo pra isso, né? Como eles investiram no seu livro, como eles vão mudar o seu livro, fazer um monte de coisa, mexer, inclusive fazer capa, diagramação, etc, etc. E eles também têm um investimento de marketing ali que eles prometem pra fazer pra você. É uma editora pequena, né, gente? Não vai ser um grande investimento de marketing. Vamos cair na real também. E também aí é a hora das pessoas conhecerem o mercado que elas querem fazer parte. Só que pra entregar isso tudo, você tem que bater uma meta. E a meta é, você tem que vender 100 exemplares físicos em 3 meses, em 90 dias. Contando com a pré-venda até o lançamento ali, 3 meses. No momento que o livro for anunciado na pré-venda, você precisa vender 100 exemplares. Se você não vender 100 exemplares, você precisa comprar os seus exemplares não vendidos, ou você precisa pagar para que eles fiquem lá na editora e continuem sendo vendidos normalmente. Esses 100 exemplares, eles vão te pagar alguma coisa? Não. Esses 100 exemplares, eles servem para pagar os custos da impressão desses 100 exemplares. Então, na verdade, você não vai ganhar nenhum real pelos 100 primeiros exemplares. É como se eles fossem um adiantamento. Só que você não tira dinheiro do seu bolso. Mas a editora tirou, porque ela fez a impressão, ela fez a preparação, ela fez a revisão, ela fez a edição, ela fez a capa, ela fez a diagramação e ela botou isso no site, que também tem um custo de pessoal, tem todo esse custo. E ainda tem, obviamente, o lucro da editora, que não é uma ONG, ainda sim ela precisa ganhar dinheiro, né, pra existir. Então você só começa a ganhar venda a partir do 100º livro vendido. Aí eu não sei qual que é o contrato, não li o contrato, não sei qual que é o valor. Você ganha X%, 10%, 20%, 50%, a partir do 100º exemplar. Eles também dizem que se você bater 300 exemplares nesse mesmo tempo de 3 meses, você já consegue garantir uma nova publicação pela Flive, só que no modelo tradicional. E como que é o modelo tradicional? Que não é o modelo Voe, é o modelo Flive mesmo, né? Não vem a logo Voe na capa, vem a logo Flive. O modelo tradicional é igual das editoras tradicionais. Você não paga nada. Tudo que você vender, você recebe um percentual por isso.
né, percentual pelas vendas, a partir do primeiro livro. Uma explicação melhor aqui sobre publicação tradicional, porque envolve adiantamento. Um autor que vai para uma editora tradicional, Globo, Record, etc., geralmente ele recebe um adiantamento, que varia, gente. Eu já ouvi falar de 5 mil, de 10 mil, de 20 mil, varia do tamanho do autor, de um monte de coisa. Esse adiantamento, ele é uma ajuda de custo ali, enquanto o teu livro está sendo preparado, etc, etc. Quando o seu livro é publicado, você só recebe qualquer real pelo seu livro vendido quando você pagar o seu adiantamento. Então vamos supor, fazer aqui uma suposição. Vamos supor que o seu livro tenha como preço de capa R$50 e que o seu acordo seja 10%. R$5. Você ganha R$5 por livro vendido. Livro físico. Não tô nem pensando em e-book, não quero nem pensar nisso. Vamos supor que a editora te deu um adiantamento de R$10 mil. Eu nem sei como é que anda por hoje, tá? Eu sei que há muito tempo atrás um amigo meu ganhou 5 mil. Mas vamos dizer que ela te deu 10 mil de adiantamento. Se você ganha R$5 por livro vendido, você tem que vender 2 mil livros para você começar a ganhar, além dos 10 mil. Entendeu o problema? E eu vou te falar, muita gente não vende 2 mil livros. Nem na Companhia das Letras, amor. Muita gente não vende 2 mil livros nem na Record, nem na Intrínseca, porque não há marketing que te prometa vender 2 mil livros no mercado brasileiro. Mas é isso. Você já ganhou 10 mil. Você não precisa devolver o dinheiro, tá? Os 10 mil é seu. Pode gastar, pode fazer o que você quiser. Mas é isso. Você só começa a ganhar a partir do décimo... de vender 10 mil. Não sei fazer falar desse jeito. Na Flive, o diferente é... Você tem que vender 100 livros em 3 meses, e aí a partir do 100º você começa a ganhar algum dinheiro, senão você tem que cobrir o custo. Por quê? Porque esse modelo Voe não é um modelo totalmente tradicional. É um modelo onde eles te escolhem, eles fazem uma curadoria, não é qualquer pessoa que eles vão publicar pelo selo Voe, mas tem um custo e eles ainda não acham que você merece esse investimento todo, gente. Porque é isso, é o seu sonho, não é o sonho da editora. É a sua vontade, não é a vontade da editora. A vontade da editora é que você venda. Porque senão, imagina eles publicam, gastam esse dinheiro todo pra fazer o teu livro, etc. E você vende 50 livros, e aí faz o quê com o custo que você deu e eles não retornaram, entendeu? E a gente não tem a planilha da editora pra saber quanto efetivamente ele precisa vender para retornar o custo dele. Com certeza não é 100. Porque tem o lucro da editora. Mas, de novo, não é uma ONG, tem um custo aí, tem um lucro aí também. Agora, existe uma discussão aí, que também tava rolando no Threads, e aí eu vi uma pessoa falando assim, pensa num golpe, você paga R$700 pra depois eles pensarem se vão publicar. Gente, o que aconteceu, que eu li esse e-mail todo pra vocês, a editora cobrou R$700 pra fazer a edição do teu texto, achei até pouco. Ela não tá te prometendo publicação, tá bem claro ali. É R$700 pra mexer no teu texto, pra consertar o teu texto. Porque você não é o Alecrim Dourado que tem o texto perfeito redondo. Não vai ser. Ninguém vai ser. Entendeu? Então eles não estão te prometendo nada. Eles estão cobrando pelo serviço de edição de texto. Não é serviço de publicação. É serviço de edição de texto. Você paga R$700 pra eles. Eles vão mexer no teu texto, vão te ajudar. Só que não dá pra fazer milagre. Nem tudo é milagre. Você pega o texto e, às vezes, mesmo assim, o autor ele não é obrigado a mudar o texto. O autor não é obrigado a acatar as mudanças que a editora sugeriu. Não é obrigado. A obra é dele. Os direitos da obra continuam sendo dele. Mas a editora também não é obrigada a publicar o que ela não acha que tá bom. Então é isso. Mas se você não confia nesse processo, você quer fazer com alguém que você confie, que você acha respeita, tá ótimo. Conversem com autores. Se conversem entre si. Perguntem para autores independentes, para outras pessoas publicadas de forma tradicional ou não tradicional, quem revisou o seu texto, quem editou o teu texto, quem fez teu copy desk. Essa pessoa faz freela, essa pessoa trabalha em algum lugar. Pede ajuda, gente. Conversa. Entendeu? Se você não confia no trabalho da editora, não pague os R$700. Assim como, se você não acha que vai vender 100 livros em 3 meses, não contrate o trabalho da editora. Isso tá no site. Se tá no site, tá no contrato. Se não tá no contrato e tá no site, os dois valem legalmente. E aí eu vi algumas pessoas reclamando sobre o contrato, sobre, o contrato não tá mal escrito, o contrato tá isso, o contrato tá aquilo. Gente, na vida precisa de advogado. Infelizmente, essa é a real. E eu entendo que às vezes o teu sonho é esse e você não tem grana pra investir no advogado. Então, se publique pela Amazon Kindle Unlimited. Não dá, gente, pra comer um hambúrguer de 12 carnes com uma mordida só. Você precisa fatiar ele com uma faca. Se você não tem grana pra investir no teu livro e você quer um livro físico, você vai trabalhar primeiro de outras formas, fazer freela, publicar pela Amazon, pelo Kindle Unlimited, fazer alguma coisa para captar esse dinheiro e você investir numa publicação de livro físico. Porque você precisa de um advogado para assinar um contrato de direito autoral.
Desculpa, precisa. Se você não pediu para um advogado analisar, infelizmente, não tem muito o que fazer. Lógico, na justiça existem cláusulas que podem ser leoninas demais e que o juiz pode olhar, mesmo o contrato assinado, e falar: não, isso aqui não podia estar no contrato. Mas você precisa de um advogado. Você precisa de um advogado. E, assim, tem chat GPT hoje em dia também. Você pode pedir ajuda nessas horas, entendeu? Resume isso pra mim. Tira isso do juridiquês e coloca no português, no brasileirês. Mas eu não quero aqui diminuir a profissão do advogado. Então procure um advogado. Eu acho que não é tão caro assim para um advogado fazer uma análise de um contrato desse. E é um investimento, gente. É um investimento. O teu sonho merece investimento. É investimento. Na vida, nada dá lucro sem investimento. Nada dá lucro sem investimento. Pra eu fazer isso aqui acontecer, eu precisei investir, entendeu? Eu precisei trabalhar com outra coisa pra ter dinheiro, juntar dinheiro pra comprar câmera, pra comprar luz, pra pagar não sei o que, pra pagar editor, com o tempo, né? Também as coisas foram acontecendo com o tempo, eu não comecei assim. Então, tenham calma, não sejam ansiosas, façam as coisas com calma e não achem que o mundo literário é um mundo de arco-íris, tá? É difícil mesmo. Comece devagar, comece com calma, construa sua comunidade com calma, não meta os pés pelas mãos. E outra, identifique se o seu público é público de livro físico, porque o seu público às vezes é de Kindle Unlimited e ele não vai querer gastar 60, 70, 80, 90 reais no teu livro físico. Pesquise, faça pesquisa, identifique, faça enquete, converse com o seu público. Vê se você tem 100 pessoas na sua base de seguidores dispostas a comprar o livro. Faz um formulário, conversa com as pessoas, faz live, pergunta e vê se você tem essa garantia de que você tem 100 pessoas. Não ache que você, que não tem uma base, que não tem uma comunidade, que não tem um Instagram literário com uma quantidade de seguidores, você vai entrar num contrato de 100 livros físicos e vai conseguir vender em 3 meses. Então, assim, tem que ter um trabalho. E entender que empresa é empresa. Vão ter empresas sérias, vão ter empresas não sérias, mas empresa é ganhar dinheiro. Como a gente estava falando aqui, tudo é produto, tudo é serviço. Vocês que estão me vendo, se vocês não estiverem produzindo alguma coisa, vocês estão procurando um emprego para produzir alguma coisa para alguém. Então, assim, é tudo uma troca, é tudo um escambo, é tudo troca de dinheiro, troca pra cá e pra lá. Não criminalize quem está trabalhando, quem está criando conteúdo, quem está escrevendo, produzindo alguma coisa, produzindo arte, porque no final das contas, todos nós precisamos pagar as nossas contas. Por exemplo, falando do meu peixe aqui, que não tem nada a ver com o trabalho de autor, mas é um trabalho que eu também crio alguma coisa, né, do zero pra existir, eu faço uma porrada de vídeo gratuito. Gratuito. O meu conteúdo, 95% é gratuito. Tipo assim, eu não mereço ser remunerado, eu não mereço vender livro pela Amazon, eu não mereço fazer publicidade. Porra! Então tá bom. Bom, gente, é isso. Um beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham entendido. Se eu for cancelado de novo, já fui outra vez. Já é paciência, entendeu? Quem não gosta de mim já não gosta de mim. Já é paciência. Mas eu acho que a gente precisa pensar nas coisas com mais praticidade, com mais calma. Entendeu? Com mais... Ah, e uma outra coisa que eu queria falar sobre a comunidade literária que eu esqueci, porque eu já tô falando há muito tempo aqui. Gente, essa comunidade tá muito pesada. Tá muito pesada. Você abre o Threads, não tem dica de livro, não tem ninguém falando bem de livro, ninguém falando mal de livro, só tem gente brigando. Só tem autor brigando com autor, brigando com editora, brigando com criador, brigando com leitor, brigando com todo mundo. Pelo amor de Deus, gente, que vida negativa é essa? Sabe? Nossa, que comunidade pesada. Que gente pesada, que gente difícil. Vocês só... Assim, nem é vocês, não tô nem falando de vocês, não. Eu tô falando dessa comunidade, dessa galera que tá em Threads, que tá em Twitter. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Essa coisa só atrai coisa negativa. Vamos rir mais, vamos brincar mais, vamos levar as coisas mais na área esportiva, sabe? A gente tá falando de livro, a gente tá falando de coisa legal, a gente tá falando de diversão, de entretenimento, de coisa boa. Ai, bom, é isso. Beijo, tchau. Tchau.